Olá, pessoal! No vídeo que vamos iniciar agora, nós vamos finalmente resolver analiticamente equações diferenciais. Até agora a gente já sabe olhar, nós sabemos ver soluções a partir do campo de direções, sabemos também ver o comportamento qualitativo de soluções para algumas equações diferenciais, mas nós não resolvemos analiticamente nenhuma até agora, tá? Então, hoje nós vamos iniciar a resolver equações diferenciais e pelas mais simples, que são as de primeira ordem, e dentro dessas, as equações a variáveis separáveis. Então, vamos lá. Equações diferenciais de primeira ordem a variáveis separáveis. Como é que a gente reconhece uma equação diferencial de primeira ordem a variáveis separáveis? Aqui tem uma equação para y função de x, na forma normal, que vocês já conhecem, e o que distingue, que eu possa dizer que elas são variáveis separáveis, é que essa função que aparece aqui desse lado seja uma função que possa ser escrita como um produto de uma função só da variável independente vezes uma função só da variável dependente. Tá? Quando eu tiver esta forma para esta função aqui, um produto assim, então eu tenho uma equação de primeira ordem a variáveis separáveis. Nesse vídeo todo eu vou manter a seguinte notação, tá? Eu resolvi colocar de letra laranja, sempre que eu me referia à variável independente e cor-de-rosa a variável dependente. Então, quando eu digo que eu quero separar as variáveis, aqui o primeiro passo vai ser separar as variáveis, vai ser passar tudo que é com y de um lado e tudo que é x do outro lado, nesse caso, quando eu tenho x e y, né? Que é o que a gente está fazendo aqui embaixo. Já vamos chegar lá. Bom, outra coisa que eu queria também falar para vocês é o seguinte: resolução significa... O que é resolução? Resolução é o substantivo da palavra resolver, tá? Resolver é obter soluções. Quando eu falar em método para resolver uma equação, eu estou falando em método para obter uma solução, uma forma de solução geral e também, se houver, se existirem, soluções singulares. Não está aqui a particular, por quê? Porque particular vem da solução geral através de atribuição de valores para as constantes arbitrárias que estão na solução geral, e isso se obtém a partir de condições iniciais do problema, vocês já viram. Então, não depende do tipo de equação. É da geral para particular, não importa que tipo de equação que é sempre a mesma coisa, é impor certas condições, tá? Então, quando eu falar em resolução, estou falando determinar solução geral e também solução singular, se houver, se existir para aquela equação. Bom, no caso de equação a variáveis separáveis, o primeiro passo é separar as variáveis, tá? Então, o que significa? Deixar de um lado tudo que tem uma variável e do outro lado que tem a outra variável. Mas, olha só, quando eu passar esse h de y para cá, tá aqui, eu vou ter que dividir por h de y, eu vou ter que fazer uma restrição. Vou ter que colocar se h de y for diferente de zero. E aí fica a pergunta, tá, e daí? E o h de y igual a zero, o que acontece? Será que nunca vai ser? Como é que é isso, né? Então, vamos fazer agora o seguinte raciocínio, tá? H de y igual a zero, a primeira coisa que vocês têm que se dar conta é que, por exemplo, deixa eu botar uns exemplos aqui. Vamos fazer de conta que h de y é 3y menos 8. Então, h de y igual a zero significa y igual a 8 terços. Ou vamos fazer outro exemplo. Fazer de conta que o h de y é seno de y. Seno de y, quando é que o seno de y é igual a zero? Quando y for igual ao número inteiro de π. Então, são vários números. Mas o que eu quero aqui, eu podia seguir inventando aqui, tá? O que eu quero aqui que vocês se deem conta é que quando h de y for igual a zero, o y não é uma função de x com x explícito. O y vai ser simplesmente número, igual a um número, tá? Seja lá que formato tiver o h de y. Muito bem. E se y é igual a um número, a derivada desse número é zero. Então, aqui assim vai ser zero quando o y for igual a um número. E, ou seja, olha o que eu estou dizendo aqui. Quando h de y for zero, o lado de cá também vai ser zero. Bom, então,
Então, os valores que anulam h de y são soluções. Então, é isso que eu estou escrevendo aqui. Valores de y, tais que h de y igual a zero, são soluções. Pois, é isso que eu acabei de explicar. Vocês depois, então, podem reescrever, reformular com as palavras de vocês. Tá? O fato é que tem que considerar é que o fato de que h de y igual a zero dá y igual a um número, e esse número, a derivada vai ser zero. Então, sempre vai satisfazer. Muito bem. O segundo passo depois é que a gente fizer essa restrição e colocar isso daqui, e lembrar que essas também vão ser soluções. Aqui é fazer a integral termo a termo, ou seja, integral do lado de cá, integral do lado de lá, e colocar as constantes arbitrárias de cada integração. É só isso, é bem simples. Então agora vamos ver vários exemplos aplicando isso aí. Exemplo 1. Esse problema aqui vocês já conhecem, esse problema nós já vimos ele no vídeo 3, tá? Que foi quando a gente estudou comportamento qualitativo de soluções, tá? Bom, mas só que lá a gente não resolveu, né? Vamos resolver agora. Então vamos lá. Quero separar as variáveis, para separar tem que passar o P para cá, mas eu vou ter que colocar se P é diferente de zero. Se P é diferente de zero, dp sobre P, passei o P para lá, 0,06, passou o dt para cá, tá? Muito bem, e agora eu também tenho que colocar que P igual a zero é solução, tá? Aqui é bem bárbaro de ver, né? P igual a zero, põe zero aqui, derivada é zero também, claro que é solução. Será que vai ser solução? Vamos ver o que vai acontecer com essa solução. Será que vai ser solução singular? Vamos ver. Então tá, então agora depois que eu separei, eu integro termo a termo. Aqui está a integral, logaritmo do modo de P, uma constante arbitrária, 0,06t, mais outra constante arbitrária. Essas duas constantes arbitrárias eu posso passar tudo para um lado só e chamar de uma outra constante arbitrária ainda, que eu aqui não botei direto uma letrinha para constante arbitrária nova. Eu botei, em vez de botar C3 sozinha, eu botei logaritmo de C3. Já vou explicar por quê, tá? Por enquanto deixa eu continuar assim, depois eu já explico. Então, vejam que eu não estou aqui restringindo nada, porque logaritmo de C3, o resultado do logaritmo é qualquer valor, né, real, tá? Então, não estou aqui deixando de lado nenhum valor possível, tá? Bom, agora aqui, logaritmo do módulo de P sobre C3, passei esse C3 para cá, igual a 0,06t, eu quero chegar no P, né? Então, agora aqui eu faço a definição de logaritmo, né, que me diz que módulo de P sobre C3 vai ser E na 0,06t. Deixo o C3 para cá, ficou só o módulo de P. E por fim, eu tiro o módulo, colocando mais ou menos, né? E aí é uma nova constante, então, por conta disso, que eu chamo de C. Bom, por que eu posso dizer que isso aqui é a solução geral? Porque eu tenho uma constante arbitrária essencial, que é o que eu tenho que ter mesmo na solução geral de uma equação de primeira ordem. Então, essa aqui é a solução geral. Tem que olhar ainda o P igual a zero, que eu deixei de lado lá. Eu tenho que ver se ela está incluída aqui ou se ela tem que botar separado. Se ela estiver incluída aqui, ok. Então ela está aí, pronto, não é solução singular. Se ela não estiver incluída aqui na solução geral, ela vai ser uma solução singular. Nesse caso, ela não é uma solução singular, porque com C igual a zero eu chego nela. Bom, e aqui do lado eu fiz o gráfico. Não, espera só um pouquinho. Vamos primeiro falar aqui do logaritmo C3. Por que eu coloquei logaritmo C3? Eu podia ter colocado aqui mais uma outra constante. Deixa eu escrever aqui um K, para não confundir com os meus Cs aí, tá? Digamos que eu tivesse posto mais K, tá? O que ia acontecer depois? Qual é a maneira correta de continuar daí? Seria usar a definição de logaritmo e escrever, eu ia passar direto para essa fase aqui, e aí aqui eu ia ter, então, módulo de P igual a exponencial dessa soma, tá? Da soma. A exponencial dessa soma, que seria 0,06t mais K. Bom, a soma ia estar lá no expoente. Então, depois, essa soma que está no expoente ia se separar num produto de E na K vezes E na 0,06. O E na 0,06 está aqui. E o E na K eu passaria a chamar de C3, tá? Bom, mas por que eu quero passar por esse logaritmo aqui? Pelo seguinte, tá? Isso aqui seria a maneira correta de fazer, como eu disse, se eu não tivesse posto o logaritmo, eu já mostrei o que teria. Mas, o problema é que é muito comum, numa distração, assim, o aluno chegar aqui e colocar aplicando E, e aí escreve aplicando E. E aí, então, daqui passa para cá, aplicando E, e aí não aplicar o E nessa soma, aí em vez de ficar aqui um produto, como tem que ser aqui, tá? Acaba escrevendo uma soma também aqui embaixo, tá? Que tá errado.
Bom, onde é que está o erro dessa coisa toda? É que, primeiro, tá? Não existe aplicando E. E não é um operador que eu possa falar em aplicar. E depois, por isso, não posso simplesmente colocar E na 006T e depois mais o E na constante, tá? Porque não, a constante tem que ficar multiplicando. Não, o erro está justamente em pensar que aplicar E e sai botando E e deixa o sinal de soma, tá? Já mostrei como é que teria sido correto. Então, para minimizar essa possibilidade de errar, eu sugiro que sempre que tiver um logaritmo de um lado, coloque também uma constante aqui na forma de um logaritmo, que assim eu acho que fica mais simples e minimiza a possibilidade de erro. É só isso, tá? Bom, o que eu fiz ainda depois aqui nesse exemplo? Eu usei a minha condição, que eu tenho aqui uma condição inicial, né? Que vai me permitir escolher uma curva dentro de todas aquelas que estão na solução geral, né? Então, essa condição inicial eu coloco aqui. Como é que eu faço? Pego a solução geral, coloco t igual a 0 e coloco p igual ao valor 1000. Então, tá aqui, ó. Eu botei o t igual a 0 aqui e o valor 1000 no p, tá? E aí eu encontro o valor de c e, portanto, essa é a solução do meu problema de valor inicial. Ela vem a ser uma solução particular da equação diferencial, aquela que aqui o c é igual a 1000. Mas do problema de valor inicial, ela é a solução do problema de valor inicial. Aí a gente não usa a palavra particular. E aqui está o gráfico dela, que a gente já conhecia qualitativamente. Agora aqui não, aqui a gente tem a expressão analítica, ou seja, com um t colocado aqui, eu encontro o p, ou ao contrário, eu posso botar o p também aqui e encontrar um t. Enfim, eu tenho uma relação aqui precisa, né? Não é só um comportamento qualitativo. Exemplo 2. Aqui é a mesma coisa, separa as variáveis e integra termo a termo. Eu poderia passar isso aqui tudo direto para o denominador. Por que eu não fiz isso? Eu fiz uma outra coisa aqui. De novo, para facilitar as contas, tá? Se eu passasse isso aqui direto para o denominador, abaixo do dp, então eu ia ter depois que calcular uma integral de dp sobre isso aqui tudo. E aí, cuidado também. É muito comum o pessoal colocar logaritmo disso, e não seria, tá? Porque se eu colocasse isso aqui tudo no denominador, a resposta da integral seria 1 sobre 0,05 vezes o logaritmo, certo? Então, para evitar isso, o melhor mesmo é já colocar em evidência tudo que tiver na frente da variável dependente e deixar aqui só P menos, ou P mais, podia ser com mais, né, também, para depois, então, passar só o parênteses para o denominador. Então, foi o que eu fiz aqui. O 0,05 continua do lado de cá, ó, e multiplicando o dt que vai passar para lá, e aqui ficou só P menos 96.000. Bom, e a restrição, né? Se P é diferente de 96.000. O P igual a 96.000, a gente já sabe que é a solução, vai dar 0 de um lado e 0 do outro, e depois a gente vai ver se por acaso é uma solução singular ou não, tá? Bom, e aí aqui o resto é idêntico ao exemplo anterior, tá? Integral dos dois lados, juntei as duas constantes numa só aqui e já coloquei um logaritmo da frente, e aí isolo o P, e tá aqui o P isolado, e essa aqui é a solução geral com uma constante arbitrária essencial. Uso a condição inicial. Outra coisa que eu posso já ver de cara é que o P igual a 96.000, que foi aquela restrição que nós fizemos lá em cima, não vai levar a uma solução singular, porque existe um valor de C, que, nesse caso, C igual a 0, que faz com que P igual a 96.000 seja uma solução que está dentro dessa família de curvas, tá? Então, não tem solução singular também de novo. Bom, usando a condição inicial que eu tinha lá, eu encontro o valor específico para a constante C e a solução do problema de valor inicial, que é essa aqui. O que eu tenho aqui do lado? O que são esses três gráficos que eu tenho aqui? Isso aqui é o seguinte, ó. Eu posso pedir para vocês fazerem o gráfico de uma solução dessas à mão, tá? Como é que a gente faz? A gente faz em diversas etapas. Primeiro pega o 71.000 multiplicando a exponencial crescente, depois coloca o menos, depois junta ainda com 96.000. Vamos ver como é que se faz aqui do lado, ó. Tá, primeiro então, como eu disse, 71.000 vezes Z na 0,05, tá? É uma exponencial crescente e o 71.000 é só uma questão de escala aqui no eixo vertical. Bom, quando coloca o menos na frente, a gente daí tem que fazer uma reflexão sobre o eixo horizontal. Então, antes ela subia, agora aqui ela vai descer, né? Reflexão do anterior. E depois, somar 96.000 é levantar toda a curva, subir toda ela por 96.000. Quando fizer isso, a curva vai fazer isso aqui. Aí eu tiro fora essa parte de P negativo, porque nesse tempo aqui é o tempo que o camarada pagou a dívida dele, ele tinha pego
um carro, isso aí, esse problema que nós já vimos também, né, o empréstimo do carro. Então aqui ele pagou a dívida dele e eu posso agora, que eu tenho a expressão analítica, calcular inclusive esse tempo. Como é que eu faço? Eu pego a minha solução do problema inicial, vejo qual é o T, que eu vou chamar de T asterisco, que corresponde ao P igual a zero, dívida nula, né? Então tá aqui escrita essa condição. Então aqui vai ficar isso aqui tudo com T asterisco igual a zero, tá? E aí, para calcular o T asterisco, é resolver uma equação exponencial que vocês já viram até antes do vestibular, tá? E daí vocês vão chegar nesse valor aqui, e depois, se quiserem, se tiverem como calcular o logaritmo ainda, vai dar esse valor aqui, um pouco mais que 6 anos, o cara terminou de pagar a dívida dele. Então, o exemplo 2 é simplesmente isso daqui, tá? Exemplo 3 de novo, que é um problema que a gente já viu também, tá? No vídeo 3 e também no vídeo 2, tá? Que é esse do medicamento, né? Que o sujeito recebe e que também ele põe para fora de acordo com o metabolismo do sujeito. Então, aqui de novo eu faço a mesma coisa que eu sugeri antes, tá? Coloque em evidência tudo que está na frente da variável dependente, que nesse caso vai com menos de tudo, menos 0,02. Aí vai ficar Q menos 25 ali dentro. Então, se Q é diferente de 25, fica isso daqui, o menos 0,02 ficou do lado direito. O Q igual a 25 é uma solução que depois eu vou ver se é singular ou não. Então, integra termo a termo agora. Nada de especial aqui, solução geral aqui. Q igual a 25, de novo, não é solução singular. Nos 3 exemplos que nós vimos até agora, nunca foi solução singular. Não é solução singular, porque sai daqui da solução geral como um valor específico da constante C. Aqui está a condição inicial, Q em 0 igual a 20, que me dá o valor de C igual a menos 5, e a solução do valor do problema de valor inicial, que é 25 menos 5 na menos 0,02T. Bom, o grafo disso aqui, de novo, tá feito em partes. Primeiro 5 vezes uma exponencial decrescente, depois vezes menos 1 e depois ainda somando 25. É o que eu fiz aqui do lado, tá? A exponencial decrescente, depois a reflexão sobre o eixo horizontal e finalmente somando o 25. Daí sim que é Q de T. Os outros são pedaços do Q de T, né? Aqui está o Q de T que vocês já conheciam. Quando a gente viu isso aqui, eu disse, está se aproximando, crescendo cada vez mais lentamente, aproximando-se cada vez mais do 25, e falei para vocês, quando a gente for resolver, vocês vão ver que o limite, quando o t tende a infinito, é 25. Agora vocês têm condições de fazer isso, olha aqui, ó. Pega essa expressão, calcula o limite quando o t tende a infinito, isso aqui vai a zero, e fica mesmo o 25 que eu tinha dito que ia dar, tá? Bom, muito bem, então sobre esse exemplo é isso. Agora, os outros 3 exemplos que tem aqui são exemplos onde vai ter solução singular, sim, tá? Vamos ver como é que aparece as soluções singulares. Então, aqui está o próximo exemplo. Aqui não tem por que colocar em evidência nada, porque não vai dar mesmo nada com logaritmo isso aqui, tá? Então, já passa dividindo, tá aqui, tá? E o dt sozinho do lado de lá. E eu tenho que colocar a restrição se v é diferente de um meio. O v igual ao meio é a solução, dá zero do lado de cá, dá zero do lado de lá. Não sei se vai dar solução singular, por enquanto a gente não sabe, vamos ver depois que chegar na solução geral. Então, agora essa integral, pessoal, essa integral é uma integral que vocês aprenderam como é que se faz lá no cálculo 1, tem que fazer uma mudança de variável aqui, tá? E eu tenho ela feita aqui com todos os detalhes para vocês revisarem depois, vai ficar u igual a isso, vai ficar, então, substitui o dv, vai dar essa integral em u, depois volta atrás da mudança de variável, o u é 2v menos 1, e aí tá aqui o resultado dessa integral, está aqui do lado direito, e as duas constantes arbitrárias eu já juntei numa só aqui quando eu coloquei esse C, tá? Bom, e aí o resto depois coloque em evidência o V, em evidência, não pode dizer, eu quero dizer, eu explicitei o V, tá? Explicitei o V, e aí depois simplesmente coloquei nessa forma aqui, não tem nenhum mistério isso aqui, tá? Bom, então, agora vocês vão ter soluções que vão ter descontinuidades num valor de t igual a menos o c. Então, cada solução vai ter descontinuidade num lugar diferente, tá? Dependendo do c. A descontinuidade está em t igual a menos c, certo? Solução geral está aqui, então tem uma constante arbitrária essencial. Dá para calcular o limite daqui também, tá? É só dividir numerador e denominador pela maior potência de t, que nesse caso é t mesmo, e aí facilmente vocês encontram esse limite. E agora vamos enxergar isso aqui tudo nos gráficos e vamos ver
Ah, 1/2. Essa passagem daqui para cá, para chegar no 1/2, não tem constante C que leve de um para o outro. Nós já vimos isso quando estudamos soluções singulares naquele vídeo 1, tá? Esse mesmo foi feito lá. Então, aqui sim, aquele 1/2 que tínhamos feito como restrição lá em cima, levou dessa vez para uma solução singular. Então, vamos ver tudo isso que eu falei aqui. As soluções têm todas uma descontinuidade em t igual a menos c, e a solução singular não vai estar aqui, porque ela não faz parte dessa família de curvas. Eu desenhei ela em separado aqui, v igual ao meio tracejada, é uma solução singular. E aqui estão as curvas, ó. Com c igual a menos 2, a descontinuidade vai ser no t igual a 2, tá vendo? Essa azul tem essa parte aqui, e depois ela continua aqui. A vermelha tem essa parte aqui e a outra lá. C igual a menos 1, a descontinuidade é no 1. C igual a 0, a descontinuidade é no 0. C igual a 1, a descontinuidade é no menos 1. Sempre t igual a menos c, a descontinuidade. O limite, como é que eu enxergo no gráfico? Ah, eu vou enxergar todas as curvas, quando o t é infinito, elas estão indo ao meio. E essas aqui, não se confundam. Essas aqui é um pedaço, a vermelha tem um pedaço aqui e outro pedaço aqui. Então, isso aqui é só uma parte. Ela mesma, quando o t é infinito, ela vai ao meio também, tá? Mesma coisa com azul, etc. Bom, exemplo seguinte, exemplo 5, eu tenho aqui um x2 menos 4. Quando eu dividir o x2 menos 4, tem que fazer restrição. X diferente de mais 2, x diferente de menos 2. Deixa lá, para ver depois se está solução singular. E integra, essa integral, de novo, é outra coisa que também vocês têm que lembrar do cálculo 1. Isso aqui é frações parciais que eu estou usando aqui. Essa fração vai ser dividida numa soma de duas frações, que vai fazer com que eu calcule duas integrais do lado de cá. Outra dica aqui também, agora, é, em vez de sair calculando a integral como 1/4 logaritmo, o 1/4 logaritmo vai ser logaritmo da raiz quarta, né? Então, isso aí só complica. Depois eu vou ter que levar na quarta potência para poder isolar o x, né, que é a nossa variável dependente. Mas é muito melhor a gente multiplicar tudo por 4 logo. Então, aqui já fica o 4 do lado de cá, e aqui não tem mais aquele 1/4. E o resto aqui é simples, só aquela dica ali do 1/4, tá? E o resto é simples. Aqui, de novo, né, sempre, quando eu tenho logaritmo, eu coloco junto tudo num logaritmo também. E depois, esses dois módulos aqui eu posso juntar num só, né? E acabo isolando o x. Para isolar o x, aqui tem mais uma coisa, aqui no final. Esse x mais 2 multiplica aqui esse outro, c vezes n 4t. E aí depois isola o que tem x de um lado, que não tem x do outro lado. E finalmente o x função de t está aqui. Eu sugiro que vocês calculem o limite. E dou a dica aqui, que esse limite, quando o t é infinito, multipliquem primeiro o numerador e denominador por n a menos 4t, para ficar mais simples de calcular esse limite. Daí esse limite aqui vai dar 0, isso aqui também. E vai ficar cuidado, né? 2c sobre menos c dá menos 2 se o c não for 0, tá? C igual a 0 aqui, a solução dá simplesmente 2, que é esta aqui. Essa é a solução particular que corresponde a c igual a 0. E as outras estão aqui embaixo. Os outros Cs estão aqui e as curvas que acontecem. Então, nós tínhamos lá em cima duas restrições. X igual a mais 2, x igual a menos 2. A mais 2, vocês já viram, deu essa verde que sai daqui. Então, a mais 2 não é a solução singular. A menos 2 é. Não tem como daqui chegar em menos 2. Isso também a gente viu naquele vídeo com soluções singulares. Então, esta é uma solução singular. Aqui embaixo eu tracei as mesmas curvas de novo e acrescentei a solução singular depois, separadamente, e fiz ela tracejada. Por fim, o exemplo 6. Bom, o que esse exemplo 6 seja diferente é o seguinte: até do 1 ao 5, se vocês olharem os enunciados, todas as equações eram autônomas. Na verdade, não precisa ser. Precisa ser só um produto de uma função só de x, como eu tenho aqui, por uma função só de t. Então, eu resolvi anexar esse exemplo ainda mais por causa disso, tá? Para deixar uma função com as duas variáveis lá de cá. Só que, claro, né? Produto de uma só de x por uma função só de t, nesse caso aqui, tá? Bom, então, separar as variáveis significa dividir pelo x ao quadrado aqui, para cá, passar para cá. E aí eu tenho que colocar esse x diferente de 0. X igual a 0 é uma solução que a gente vai ver depois se é singular ou não.
A integral, as integrais aqui são muito simples de fazer. Eu mudei aqui de C1 para C2, porque aqui eu multipliquei tudo por menos 1. E depois aqui de C2 eu passei para C, porque eu coloquei denominador comum aqui, para depois botar o 2 lá em cima. Mas quando eu fiz denominador comum, esse C2 ficou multiplicado por 2, né? Então esse 2 vezes C2 eu chamei de C, tá? Bom, essa é a solução geral. E agora, de novo, podemos olhar. As soluções vão ter de novo descontinuidades aonde? Quando T2 mais C for igual a zero. Mas T2 mais C igual a zero significa T2 igual a menos C. Ou seja, isso vai dar T real só quando C for negativo, né? Porque T2 igual a menos C, tá? Então, isso vocês observam aqui, ó. Quando C for negativo, vocês têm descontinuidade quando T ao quadrado for igual a menos C, que daí vai ser positivo, tá? Então, olha só. Quando C é zero, a descontinuidade é só no zero, tá? Tá aqui, a verde. Quando C é igual a menos 1, a descontinuidade vai ser aonde? No menos T2 igual, aí aqui, menos 1, tá? Vai ficar no menos 1 e no mais 1, ó. Aqui tá menos 1 e aqui tá no mais 1. E entre o menos 1 e o mais 1, a curva aqui, ó. A vermelha continua aqui, tá? A mesma coisa azul, que é menos 2. Daí vai ter aqui menos 2. E aí a descontinuidade vai ser raiz quadrada de 2, positivo e negativo, tá? Então aqui, negativo, positivo. E aqui é o que acontece com ela no meio, entre esses dois valores, né? E já as que tem C positivo, não tem descontinuidade, ó. C igual a 1, C igual a 2. Então, as curvas são assim. Nós temos que nos perguntar sobre o x igual a 0. Não tem como, isso aí dá para ver de cabeça, não tem como passar daqui para x igual a 0, tá? Então, x igual a 0 é uma solução singular, sim. E aí, aqui eu fiz ela tracejada aqui, junto com as outras que eu já tinha desenhado. Muito bem. Com isso, eu encerro os exemplos que eu queria dar. Acho que está bem variado, cada um tem uma coisinha diferente do outro. Mas sempre são equações a variáveis separáveis e sempre os passos são os mesmos. Separa as variáveis e depois integra termo a termo. E quando a gente separa as variáveis, a gente divide por alguma coisa que daí tem que olhar se essas restrições não levam a soluções singulares. Eu aqui ainda, nesse mesmo arquivo, eu acrescentei aqui 8 exercícios para vocês terem uma chance de exercitar mais ainda. Além de refazer as que estão aí, podem fazer. E aqui, para vocês terem uma ideia se tá tudo certo que vocês fizeram, eu ainda também coloquei as respostas para vocês verificarem, tá? Então, com isso, a gente encerra a minha exposição, a minha narração dessa parte. E agora, então, vocês vão ter... No próximo vídeo, nós vamos ter outro tipo de equação diferencial, ainda de primeira ordem, mas outro método, porque é outro tipo, e também vamos obter soluções analíticas. Agora nós estamos resolvendo equações diferenciais, tá? E interpretando também. Tá? Então, por hoje é isso, e bom estudo para vocês.